Beleza, gente. Então, bom dia para vocês. É, Vamos continuar com a nossa aula, nossa revisão de conteúdos aí desde lá do primeiro ano e a gente vem andando igual a gente já combinou, tá? Então, o nosso assunto hoje é o quê? Nosso assunto continua sendo sistema nervoso, tá? Só que a gente vai ter que voltar um pouquinho, falar sobre célula, vai ter que voltar um pouquinho, falar sobre membrana. Então, vou começar a apresentar aqui para vocês para a gente já seguindo com a nossa aula, nossa revisão dos conteúdos e andar também com conteúdo novo, tá? Então, a semana passada a gente já estava falando sobre isso, sobre o sistema nervoso, e daí a gente estava falando o que ele fazia, para que servia, com quem que ele interagia, né? Então, o sistema nervoso controla tudo que acontece em nós, te dá a percepção do ambiente externo, também controla o seu ambiente interno, ou seja, os órgãos, e isso tudo é muito intensamente com o sistema endócrino, que é o sistema de produção de hormônios endócrinos. Também muito intimamente ligado com os sistemas de sentido nosso, ou seja, o paladar, o olfato, a visão, o tato, a audição, tudo isso muito ligado com o sistema nervoso também. Então, rapidinho para a gente recapitular um pouquinho. Então, nós vamos ter lá, já falamos sobre a função, aí também a gente já falou, é só para recapitular mesmo. Então, nós temos a divisão em um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico, o central formado pelo encéfalo e a medula espinhal, o encéfalo protegido pelo crânio e a medula espinhal protegida pela coluna vertebral, tá? Por isso nós somos vertebrados. E o sistema nervoso periférico, que fica na periferia. Do que ele é formado? Ele é formado pelos nervos e pelos gânglios. E você tem que ter uma coisa bem clara já hoje, que os nervos são o quê? São axônios de neurônios. Então, isso é uma coisa que a gente já veio trabalhando e agora a gente vai dando nome. Nós vamos ter o seguinte, galera, ó, nós vamos ter os nervos motores e nós vamos ter os nervos sensitivos, tá? Então, aí a gente tem que sentir o seguinte, tem que saber o seguinte: quando a gente fala em nervos motores, está indicando o que para nós? Está indicando para nós que tem uma ação no músculo, uma ação no órgão. Então, ele está mandando fazer alguma coisa. Enquanto que quando a gente fala em nervos sensitivos, ele está sentindo algo, tá? É uma sensação, como o próprio nome dele está dizendo. Aí você vai olhar nos exercícios, vai olhar nos livros, nos textos e também você pode ver o seguinte: os neurônios motores, eles também podem ser chamados de fibras motoras ou de fibras eferentes. Eferentes, tá? Eferentes. Elas estão mandando sinal do sistema nervoso central para a periferia, tá? Está sendo eferente. Enquanto que os nervos sensitivos ou neurônios sensitivos, eles são fibras, também chamadas de fibras aferentes. Não tem ação, e sim está vendo o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer? O sistema aferente, ou os nervos sensitivos, eles vão da onde? Da periferia para o central. Ou seja, ele está mandando uma sensação para o meu cérebro, ou a minha coluna, não, desculpa, a minha medula espinal, fazer uma interpretação. E os eferentes, o que está acontecendo? Do central
para a periferia, porque ele tem uma ação. Vamos lá, para ficar mais fácil. Eu estava andando no quintal de casa, de chinelo ou descalço, e eu pisei em alguma coisa pontiaguda, ok? O que vai acontecer se eu pisar nesse objeto pontiagudo? A minha fibra eferente vai fazer o quê? Vai receber esta informação, tá? Esta informação vai percorrer o nervo sensitivo, pode ser lá do pé, vai subir até a medula espinal e vai chegar até o encéfalo, dependendo que ação que seja necessária. Para depois que eu interpretar no meu sistema nervoso central, eu devolver uma ação. Então, vai fazer o seguinte, vai ser fibra aferente, sistema nervoso central e uma ação pelas fibras eferentes. Ou neurônio sensitivo, sistema nervoso central, neurônio motor. Ou seja, vou tirar o pé, vou levantar o pé. Então, mas daí você precisa entender o seguinte: pode ir até o encéfalo, ou apenas até a medula. Qual que é mais rápido, gente? Qual que é mais rápido? Ir até o encéfalo ou somente até a medula? Já dei a resposta, né? Então, quando o meu evento, a minha informação vai apenas até a medula e volta uma ação, ou seja, tirar o pé desta superfície pontiaguda, preste muita atenção, isso cai muito em vestibulares, em muitos exercícios, a gente chama isso de arco reflexo ou ato reflexo. Então, quando uma informação não vai para o meu cérebro, venha somente até a medula e retorna uma ação. Eu sinto a dor que está espetando o meu pé e rapidamente eu tiro o meu pé, ok? Isto eu chamo de ato ou arco reflexo. Vá gravando isso já, isso cai muito, aparece muito em Enem, em muitos vestibulares, isso é bastante interessante pelo seguinte, pensa só, você estava cozinhando, não sei se vocês cozinham, mas faz de conta que sim, você estava cozinhando e foi mexer na panela e encostou na outra que estava do lado quente. No mesmo momento que você encostou, você tira a mão. Então a gente fala que isso foi um reflexo. Isso nós chamamos de ato reflexo. Esse tipo de ação vai apenas até medula e retorna. Então eu vou ter neurônio sensitivo ou aferente, vai até a medula e eu já tenho uma resposta motora pelo meu neurônio eferente. Por que isso acontece? Tem que ser assim. Porque já imaginou, você encosta na panela, aí a sensação vai até a medula, da medula sobe para o cérebro, você interpreta o que está acontecendo, aí volta o que você tem que fazer. Ia ter uma queimadura muito mais séria, ia pisar em alguma coisa pontiaguda, ia ser muito mais sério. Então, nosso sistema, nosso organismo tem esse sistema de defesa chamado de ato ou arco reflexo. Depois que aconteceu, depois que eu já tirei a mão, é que eu vou entender o que está acontecendo. Bom, lembrando, já lembramos que o nosso sistema é dividido desse jeito, sabemos também que existe a divisão de ser autônomo ou não, a gente já viu isso também. Então, autônomo eu não controlo, a parte não autônoma eu controlo, então nós sabemos que tem essa divisão. Agora a gente anda um pouquinho, só relembra aqui, nós temos o nosso cérebro dividido em lobo frontal, parietal, occipital, temporal, o cerebelo, ponte e bulbo. Lembrando que a ponte e o bulbo fazem a ligação
com a medula. Então, a ligação do meu encéfalo lá na cabeça, faz a ligação através da ponte bulbo, ok? Na base do meu crânio e vai se ligar com a primeira porção da medula espinal, na primeira porção da medula espinal, nessa região aqui, ó, do meu pescoço, que é a região que a gente chama de região cervical. Lembrando o seguinte, mais uma vez lá falando, né? Nós temos substância branca e temos substância cinzenta. Substância branca, o que que é? Aquissônio de neurônio. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura chamada, a gente já vai ver daqui a pouco de novo, bainha de mielina. O que que é bainha de mielina? Gordura, galera, ó, só para a gente relembrar. Enquanto que substância cinzenta, o que que é? Corpo de neurônio. Corpo de neurônio. Então, no corpo de neurônio, o que que é o corpo de neurônio? É onde está o núcleo. A gente já vai ver de novo ali. Quando a gente fala em medula espinal, nós vamos ter substância branca por fora, ó, substância branca por fora e substância cinzenta aqui por dentro, aonde nós chamamos de H medular. Já vimos tudo isso, por isso estou indo mais rápido. E quando eu falo encéfalo, é ao contrário, galera. Nós vamos ter ali, ó, substância cinzenta por fora, no córtex, chamamos de córtex isso, e na parte interna nós temos substância branca. Então significa o quê, galera? Que por fora no meu encéfalo eu tenho bastante corpo celular. E dentro do meu encéfalo, do meu cérebro, eu tenho bastante o quê? Axônio de neurônio. Ok? Muito bom, vamos lá. Só relembrando as partes aqui, então nós vamos ter a primeira porção cervical, a segunda torácica, a terceira é chamada de lombar. Até nesta região eu tenho medula espinal. Daqui para baixo, que já vai pegar a porção sacral, eu não tenho mais medula. O que é que eu tenho? Cauda equina, tá? Cauda equina, o que que são? Nervos. São nervos. Eu não tenho mais medula. Então, medula eu tenho desde a base do meu crânio até a porção final da região lombar, ok? Vou ter ali, ó, 12 pares de nervos espinais no total. 12 pares. 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeo, lá embaixo no cóccix, lá embaixo aqui, ó. No cóccix, lá o final, lá, que antigamente falava que era, a gente chama isso nos cordados de cauda pós-anal, ok? Então, novamente, H medular, o que que é? Substância cinza. E em volta, o que que eu tenho? Substância branca. Substância branca, axônio. Substância cinzenta, corpo celular, ok? Por que que eu parei aqui? Para a gente relembrar aqui as membranas que são chamadas de meninges. As meninges. Pia mater, aracnoide, dura mater. Pia mater mais interna, aracnoide mediana e dura mater mais externa. Aí eu falo assim, quem é que está intimamente ligado com a medula espinal, ou seja, que a estrutura da medula espinal, qual dessas membranas? Você tem que responder que é a pia mater, tá? Pia mater. Aqui novamente, ó, no meu encéfalo, mesma coisa. Pia mater, aracnoide, dura mater. Muito cuidado, mas é fácil de lembrar. Meninges, lembram você de meningite. Tudo que termina em ite é uma inflamação. Então, uma inflamação nessas membranas pode vir a acarretar danos no seu sistema nervoso central.
E esses danos no sistema nervoso central, muitas vezes são irreversíveis e você fica com sequela. Só aproveitando, meningite pode ser causada por vírus ou por bactérias, ok? Beleza? Vamos lá, andando. Então aí nós vamos ter as célulazinhas. Nós vamos ter o que já é muito conhecido, que são os neurônios, tá? É o cara responsável pelo impulso nervoso, somente ele, tá? Os outros não. Os outros estão ali para apoiar ele, nutrir ele, proteger, que é a micróglia, os oligodendrócitos que originam a bainha de mielina, então muito cuidado com esse cara, marca um asterisco aí, os oligodendrócitos, os astrócitos, que vão ajudar a sustentar e nutrir e defender os neurônios, ok? Mas a principal célula são os neurônios. Muito bem. O neurônio, então, formado pelo corpo celular, onde estão os dendritos. E dendrito é o quê? A entrada do impulso. A entrada. Lembra que a gente já falou sobre isso? No corpo celular, o que eu encontro? O núcleo da célula está ali. E essas ramificações que são chamadas de dendritos. Então, o impulso entra pelos dendritos, passa pelo corpo celular e ele vai se propagar por esta região toda aqui, ó, que é chamada de axônio. Muito bem. Nesse axônio, o que é que eu tenho? Aparece a estrutura que a gente falou ali atrás, chamada de bainha de mielina, formada pelos oligodendrócitos. O que é bainha de mielina? Gordura. Por isso que é substância branca, fica esbranquiçado. Lembra disso? Bainha de mielina, gordura. Gordura tem um aspecto branco. Então, substância branca é o quê? Axônio. Agora, pensa só, galera. O seu cérebro é formado quase que todo ele por substância branca, ou seja, por axônio. Então, quantos milhões de neurônios você tem no cérebro para poder formar toda aquela massa ali que a gente viu no desenho, nos desenhos anteriores? Muito bem. Quando a gente fala em axônio, tem mais uma coisa importante. Tá vendo que aqui, ó, a gente já falou sobre isso, por isso estou sendo rápido. Aqui nós temos a bainha de mielina. Nesta outra porção, entre uma bainha de mielina e outra, nós não temos ela, ó. E esta região é chamada de nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier. Então, no nódulo de Ranvier, eu não tenho bainha de mielina. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre potencial de ação e é aqui que acontece. Aonde tem bainha de mielina, não vai acontecer potencial de ação, que nem a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Para finalizar esta parte, esta porção aqui que eu estou riscando em amarelo agora, a gente chama de terminal. Terminal do que, galera? É o axônio, né? Então, é o terminal do axônio. Ok? Muito bom. Lembrando, nós temos neurônios diferentes que podem ter só um axônio, dois axônios, um dendrito, dois dendritos. Então, nós vamos ter ali os unipolares, os bipolares, os pseudos, porque parece que tem um, mas na verdade ele se ramifica aqui, ó, e os multipolares. Muito bom. E agora nós estamos chegando na parte de novidade. Já vimos o que é sinapse. Lembra o seguinte, sinapse é a comunicação entre um neurônio pré-sináptico e um pós-sináptico. Aí eu pergunto para você, sempre vai ser neurônio? Você lembra disso? Ou pode ser um órgão? Pode ser um órgão. Pode ser uma glândula. Pode ser o neurônio. Então, a sinapse é a comunicação entre um neurônio pré-sináptico. Então, antes da sinapse, ó, antes da sinapse, pré-sináptico, e um outro pós-sináptico, depois da sinapse. O
que significa? Sinapse é um espaço, ok? Então, não está encostado um neurônio no outro. Existe um espaçozinho ali no meio entre o neurônio 1 e o neurônio 2. O neurônio 1 e o neurônio 2, o pré e o pós. Mas o pós poderia ser também um músculo, poderia ser um órgão, poderia ser uma glândula. E essa comunicação entre um neurônio e outro nós chamamos de sinapse. E isso vai acontecer através de neurotransmissores. Tá? São moléculas químicas que passam de um para o outro, como se fosse uma cartinha química ali, tá? Uma comunicação química, que está sendo mostrado aqui, chegando onde é que a gente tinha parado no maior avanço da nossa aula. Então, nós temos o neurônio 1 e o neurônio 2, o neurônio pré e o neurônio pós. Então, significa que esta região aqui, o que que é? É o terminal do axônio. Terminal do axônio. Se ali é o terminal de axônio, e a gente viu nos slides anteriores que o impulso nervoso entra pelo dendrito, esta região do pós-sináptico é o quê? É um dendrito. Ok? Só que você deve estar percebendo que existe uma fenda, ou seja, eles não estão encostados. Então, o que que vai acontecer? O neurônio pré-sináptico está trazendo uma informação que vai ser passada para o próximo neurônio através desses neurotransmissores aqui, ó, que eu estou marcando para você. Esse neurotransmissor, ele vem e gruda-se à membrana do dendrito do neurônio pós-sináptico e passa a informação. Ou seja, nós vamos trabalhar com a abertura e fechamento de canais, que é isso que é a novidade de hoje. Então, para que eu possa entender isto, eu preciso recapitular. Eu preciso recapitular o seguinte: quando a gente fala de membrana, lembrando isso aqui, ó, galera, ó, isso aqui ó, que eu vou riscar aqui, ó, isso aqui que eu estou riscando em vermelho, é a membrana, ó, para você poder lembrar. A membrana, como é que ela é? A membrana, ela é formada por essas estruturazinhas aqui, ó, que são chamadas de fosfolipídios. Acho que vocês lembram lá, ó, fosfolipídio, um bonequinho, né? Um fósforo ligado a uma perninha, que são chamados de hidrocarbonetos. Então, eu tenho uma cabeça formada de fósforo e umas perninhas formadas por uma sequência de carbono, ou seja, uma cadeia carbônica ligada a hidrogênios. Por isso é chamado de hidrocarbonetos. Então, eu vou ter lá, ó, duas camadinhas de fosfolipídios, por isso a gente fala que a membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, e essa bicamada fosfolipídica vai estar formada em um modelo chamado de modelo mosaico fluido. Não sei se vocês lembram disso, mas precisam relembrar. Por isso nós estamos falando, ó. O meu modelo mosaico fluido é formado por duas camadinhas, ó, uma camadinha, duas camadinhas. Professor, não entendi. O que que é isso? É membrana, ó. Então, na verdade, esse desenho em branco aqui, ele é assim, ó. Os bonequinhos aqui e os bonequinhos aqui, ó. Formando uma estruturinha aqui, ó. Igual essa daqui, ó. Tá? Então, as substâncias que estão passando daqui para cá tem que passar pela membrana. Ou vão passar por, isso que eu quero recapitular, canais. Então, a gente vem e fala assim, ó. Essa bolinha verde aqui, ó, que é um sal, ela pode passar por entre os fosfolipídios.
ou ela vai passar, como está mostrando no desenho, por uma passagem chamada de canal, formado por uma proteína canal. Essa proteína canal pode deixar passar ou não. E isso pode ser passivamente, você deve lembrar isto, transporte passivo. O que significa? Sem gasto de ATP. Ou o meu transporte, ele pode gastar ATP. Aí ele vai ser um transporte ativo. Aí você grava aí, ó, a bomba. Bomba de sódio e potássio, que nós vamos falar agora dela. Então, naturalmente, as substâncias vão sempre da onde, olha lá, ó, naturalmente, passivamente, sempre vão da onde tem mais para onde tem menos. Então, da onde está sobrando para onde está faltando. Grava isso, galera. Sempre da onde está sobrando para onde está faltando. Isso, transporte passivo. Da água, só para a gente relembrar, osmose. Água, transporte chamado de osmose. O que não é água são chamados de solutos. Então, é difusão. Difusão simples, se for passagem pela membrana aqui, ó, sem ajuda de ninguém, e vai ter difusão facilitada. Se alguém facilitar, olha só, para você gravar, alguém está facilitando a passagem, então é uma difusão facilitada. Então eu vou ter uma proteína transportadora, uma permease, tá? Beleza? Ok? Agora, se for ao contrário, se da onde tem menos para onde tem mais, eu preciso forçar. Aí o meu transporte vai ser um transporte ativo. Por que a gente viu isso? Porque para eu poder entender como é que o impulso se propaga, ou seja, como é que uma informação que está lá na ponta do meu dedão, que eu chutei, do meu dedinho, eu chutei o sofá de casa. Todo mundo já deve ter feito isso, né? Vai sentar, erra ali a passada, chuta o sofá, o pezinho do sofá com o dedinho de preferência, né? Nessa hora você pensa, para que serve isso? Aí você acabou de descobrir, para doer, né? Muito bem. Então você chutou. Como é que essa informação de dor lá no meu dedinho vai chegar no meu encéfalo? Vai chegar no meu cérebro através do que a gente chama de propagação do impulso nervoso. Mas para que esse impulso nervoso se propague, eu preciso do potencial de ação. Ele vai ter que acontecer um potencial de ação. O que é um potencial de ação? É o que você está vendo nessa imagem, ó. Naturalmente, presta atenção, galera. Naturalmente, do lado de fora do meu neurônio, ó, meio externo, é positivo. Isso naturalmente. Significa o quê? Que tem muitas cargas positivas. E daí você vai ter que lembrar da química lá, ó. O potássio, que é o K, e o sódio, que é o Na. São os dois caras mais importantes nesse momento. Eles são íons positivos. Quando eles estão em grande quantidade do lado de fora do neurônio, o meu neurônio vai ser o quê? Positivo. Certo? Em relação ao interior, que nesse momento ele é negativo. Certo? Ok? Então, primeiro, vamos lá, grava lá, galera. Quando a gente fala que a membrana está polarizada, significa o quê? Significa positivo fora e negativo dentro do meu neurônio. Polarizado. Beleza, entendeu o que é polarizado? Agora, o que significa ser polarizado? Significa que não está passando impulso. Significa que não está passando nenhuma informação pelo seu neurônio. Então, o meu neurônio,
ele está, olha aqui, ó, mais fácil ainda, galera, ó, presta atenção, ele está em repouso, ok? Beleza? Entenderam sim ou não? Eu não estou movendo o meu músculo. Vamos lá, o neurônio que faz aquele músculo movimentar, o bíceps do seu braço. Se o meu músculo está parado, em repouso, relaxado, significa que aqueles neurônios, ou seja, a fibra nervosa que manda o meu músculo contrair, ela está em repouso. Se ela está em repouso, ela está positiva fora, negativa dentro. Ok? Muito bom. Agora, para que eu possa fazer o impulso nervoso passar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter isto. Eu preciso, se é inverter, eu tenho que fazer o meu neurônio ficar como? Negativo fora, positivo dentro. Se eu conseguir fazer isto, ou para passar o impulso, ou seja, ter um músculo funcionar, uma glândula funcionar, a dor que você sentiu lá embaixo no dedinho chegar no seu cérebro e você perceber o que está acontecendo e parar de chutar lá, eu preciso despolarizar a minha membrana. Ou seja, eu preciso inverter. Eu preciso deixar negativo fora, positivo dentro. Calma que a gente já vai entender como é que isso acontece. Ok? Bom, o impulso, ele vai se propagar, ou seja, ele vai provocar essa modificação gradativamente do dendrito para o axônio, para o terminal do axônio. E isso vai se propagando como uma onda. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, que o meu impulso, ele é saltatório. A gente já vai ver isso de novo. Agora, depois que isso daqui passou, ou seja, o meu impulso passou, eu tenho que fazer o meu neurônio voltar ao repouso. Então, primeiro ele estava em repouso, aí eu fiz o quê? Tornei ele ativo. Então, ele estava polarizado, ele ficou despolarizado. Mas eu tenho que voltar para a situação de repouso. Como é que eu faço isso? Terceiro passo aqui, ó. Eu preciso repolarizar. Lembra como é que era polarizado? Positivo fora. Então eu tenho que tornar novamente ele positivo fora, negativo dentro. Aí ele vai ficar repolarizado e ele vai retornar para o repouso. Ok? Esse é o passo a passo do impulso nervoso. Ou seja, chegou lá, pisei no prego. Essa informação vai passar para o meu nervo, então eu tenho uma célula especial para sentir a dor. Isso vai passar para o meu nervo, lembrando você, o que é? Neurônio. Vai fazer com que o meu interior do neurônio, que é negativo, fique positivo. E o exterior, que era positivo, fique negativo. O impulso vai se propagar fazendo essa modificação. Então, vai lá, gradativamente, cada pedacinho do axônio vai ficando negativo fora, positivo dentro. E o impulso vai passando. Logo atrás desse impulso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu neurônio voltar ao seu estágio normal, que é o quê? Polarizado. Ou seja, eu tenho que interromper o impulso. Agora, eu pergunto, e se isso não acontecer? Se eu não quebrar esse ciclo, o que vai acontecer? O impulso vai ficar constantemente passando. Ou seja, aquela sensação causada lá da dor vai ficar constantemente chegando essa informação para o seu cérebro. Isso pode acontecer? Isto pode acontecer.
vai causar um colapso no sistema nervoso e dependendo qual é a dimensão desse colapso, ou seja, mau funcionamento do sistema nervoso, pode provocar até a morte. Nós temos vários inseticidas que fazem isso. Então, quando você aplica o inseticida em cima de uma barata lá, o que ela faz? Ela vai agir aqui. Ou ela não vai deixar o sistema nervoso funcionar, ou seja, vai bloquear tudo. Agora, você imagine, tudo é controlado pelo sistema nervoso. Se eu bloquear o seu diafragma, você vai conseguir respirar adequadamente? Não, provavelmente você vai morrer. Se eu paro o sistema da barata com inseticida, se eu paro o sistema nervoso, ela vai morrer. E tem outros tipos de inseticidas, existem vários, existem outros que não deixam o meu neurônio voltar ao estágio de polarização, ou seja, repouso, galera. Se ele não volta ao estágio de repouso, o sistema continua mandando as informações o tempo todo sem parar. Se você já usou inseticida, provavelmente você já viu isso acontecer. O inseto, você espirra em cima, o inseto começa a tremer, fica tremendo, tremendo, significa que não consegue mais controlar o sistema nervoso e acaba morrendo por colapso do sistema nervoso. Pode acontecer isso com você? Sim, pois o nosso sistema nervoso funciona basicamente do mesmo jeito que o inseto. Por isso que você não pode ficar entrando em contato com inseticidas. Por isso que quando vai passar inseticida na lavoura, o que você usa? Usa equipamento de proteção. Porque senão você pode ter uma intoxicação e pode, dependendo do que inseticida quer, levar você, inclusive, à morte. Entendido basicamente? Vamos tentar de novo. O que está acontecendo, então, no meu neurônio? Ó, imagina só, você foi lá e pisou num prego. Faz de conta que isso aqui é um prego. Parece um cone, mas não é, é um prego, tá? Você pisou num prego. Essa informação vai entrar pelo seu dendrito, tá? E vai chegar no meu axônio. O meu axônio está em repouso, ou seja, ele está tranquilão, não está acontecendo nada. Como é que ele é? Fora? Positivo, ó. Positivo fora. Positivo fora. Ok? Como é que ele é dentro? Ele é negativo. Negativo. Ok? E aonde tem bainha de mielina? Lembra o seguinte, galera? Bainha de mielina é o quê? Gordura. E a gordura vai isolar estes locais. Vamos entender por que agora, finalizando a nossa aula? Finalizando a nossa aula, vamos entender por que a importância da bainha de mielina. Vamos lá. Para que meu impulso nervoso funcione, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esta porção aqui, ó, esta porção, e tenho que fazer isto com ela, ó. Eu preciso modificar ela. E gradativamente modificar toda ela, igual uma onda. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que fazer a parte externa ficar negativa e a parte interna ficar positiva. E eu tenho que fazer isto ao longo de todo o axônio. Mas aonde? Aonde não tem bainha de mielina. Ou seja, a bainha de mielina faz o meu impulso se propagar mais rápido, porque ele chega aqui e ele salta para a próxima porção livre. Ele vai saltar aqui, de lá para cá. Ou seja, toda esta parte aqui, onde tem bainha de mielina, eu não preciso provocar aquela modificação de despolarização. Então, o meu impulso salta daqui para cá, daqui para cá. Aí ele modifica só esse trecho aqui, ó. Aí aqui ele salta. Aqui ele modifica, aqui ele salta. Então, pensa só. Quanto maior o número ou a quantidade dessas partezinhas de gordura chamada de bainha de mielina e menor o nódulo de Ranvier,
mais rápido o meu impulso nervoso se propaga, porque ele é um impulso nervoso saltatório. Saltatório. Ele salta só onde não tem bainha de mielina. Olha só, galera, algumas doenças que nós temos no sistema nervoso, tipo demência, por exemplo, Alzheimer, estão intimamente ligados com a destruição da bainha de mielina. Aí o que acontece? O meu sistema nervoso não consegue mais propagar o impulso com a mesma velocidade. Então o teu sistema nervoso começa a ficar muito lento ou até mesmo não consegue mais desempenhar o seu papel. Então, qual é o grande papel da bainha de mielina? É tornar o impulso muito eficiente e muito mais rápido. Gente, muito obrigado. Vamos encerrando aqui. Fica aí, próxima aula já vamos falar sobre como que eu consigo modificar, não sei se vocês pararam já para pensar nisso, como é que eu consigo modificar essa questão de polaridade. Aí fica a dúvida para vocês e vai ter exercício pedindo para vocês já irem entrando em contato. Fora é positivo, dentro é negativo. Primeira pergunta, por que isso acontece? Como que isso acontece? A segunda pergunta, como é que eu vou fazer para inverter? Tornar a porção interna positiva e a externa negativa, que daí o meu impulso vai conseguir passar. Tá bom? Um abraço para vocês. Digam tchau para mim. Beleza, um abraço. Se cuide. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tá? professor. Tchau, tchau. Um abraço, professor, também.